Boa tarde, Caio Fábio. Meu nome é Fabiano. Eu moro na cidade do Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul. E, bom, eu quis gravar este vídeo para agradecer, né, pelas publicações que eu tenho visto, que eu tenho assistido e que tem me ajudado bastante nessa fase filosófica da minha fé, na qual eu entrei. Eu que fui de igreja pentecostal, que fui, né, já por um bom tempo de igreja evangélica, mas tanto eu como a minha esposa encontramos frustrações por conta de coisas que aconteceram no decorrer do caminho. E eu quis gravar este vídeo aqui embaixo desta árvore, né? Porque este lugar aqui tem bastante significado, né? Eu tô uniformizado porque eu só venho para esse lugar quando eu tô de serviço. Eu sou sargento da Marinha, esse lugar fica dentro da minha unidade, né? Só não posso dizer onde é, mas como eu só estando de serviço é que eu venho pra cá, é por isso que eu tô fardado assim, né? E, bom, eu quero dizer também que, além de agradecer pelas mensagens incríveis que eu tenho visto, né, quero dizer que antes que alguém diga, o Caio Fábio está influenciando as pessoas a deixarem suas igrejas, eu não sei mais o que, eu digo que isso não é verdade. Eu já tinha essa inclinação, já fazia um bom tempo, eu já me questionava, já perguntava as coisas para Deus. Será que tudo isso é assim mesmo? Será que... E se quando a gente passar dessa para melhor, não for nada disso que estão dizendo? E se não for dessa forma como determinados pastores afirmam que é? Afinal de contas, o que é a verdade? E eu acho que em meio aqui à natureza e a todo o esplendor da criação, eu tenho descoberto o que é a verdade. Meu querido Fabiano, meu filho, que o Senhor Jesus seja sobre a sua vida, Fabiano. A verdade, você sabe, ela não é um conceito, ela não é uma abstração, ela não é algo que a gente acesse pela filosofia, nem tampouco pela teologia. A verdade está encarnada numa pessoa. Existem verdades e existe a verdade. As verdades a gente encontra pela análise, pela ponderação, pela observação multiangular, pela tentativa de distanciamento preconceituoso, pela busca de higiene cognitiva na apreciação o mais isenta que a gente consiga fazer, se colocando no lugar do outro para quem a gente está olhando, na intenção de perceber como é ser aquela pessoa, existir naquele estado, ter tido aquela história, para chegar naquele ponto. São diversos os exercícios que a gente pode fazer para acessar as verdades. Na academia, a gente lê a multidão das informações e vai fazendo as nossas sínteses, com toda a relatividade da finitude das nossas conclusões, mas é assim que a gente costuma fazer em relação às verdades. Mas com relação à verdade, ela é inexplicável. Ela está para além de caber em qualquer filosofia, ela só é demonstrável. E Jesus é o demonstrador da verdade, aquele que encarna a verdade, de modo que ele não só fala e ensina a verdade, mas ele pratica a verdade, porque a verdade falada precisa ser encarnada. Aliás, a verdade falada só pode ser falada depois de encarnada. Do contrário, ela é um discurso que precede a experiência. E a verdade começa como experiência de ser. Quando a gente experimenta no âmago do ser o absoluto, aquilo que é e que está para além de teologia, filosofia ou explicação, que são aquelas coisas que estão para além da razão,
que excedem ao entendimento, que se plantam e se enraizam em nós para além do chão conhecido por nós mesmos em nós próprios. A verdade, portanto, começa na experiência do enraizamento misterioso da realidade de Deus em nós, do amor de Deus, da fascinação de Deus, do constrangimento de Deus, de uma estranha vocação que a gente não sabe muitas vezes nem para quê, mas a gente sente que não encontrou, que não chegou àquilo para o qual nós nascemos para conhecer, provar e abraçar. Aí, o segundo passo é a gente, da experiência, chegar à compreensão do ensino. E essa experiência que a gente vê em Jesus, encarnada em Jesus, e que houve nos ensinos de Jesus, a gente vê a praticabilidade dessas experiências na vida de Jesus. Ele falou, perdoem sempre, ele perdoou a todos. Inclusive Judas, morreu perdoado. Seria uma coisa absurda, não é? Jesus dizer que a gente tem que perdoar a todos, o tempo todo, 70 vezes 7, mas ter um discípulo que o traiu, só porque o traiu, que virou um ser danado para sempre, só porque o traiu. Meu Deus, se fosse assim, estava todo mundo amarrado junto com Judas em algum lugar infernoso. Porque quem não o traiu? Quem não o trai? E se ele manda que eu, que sou esse verme, perdoe o mundo inteiro e perdoe a todos, e os meus inimigos, e os meus amigos que comiam na minha mesa e me traíram, e me traem, e me trairão ainda, e eu os perdoarei até o fim, como é que ele demanda isso de mim como marca da presença dele no meu caráter, na minha vida, na minha mente, nas minhas decisões? Ele próprio não é capaz de uma merreca, sendo ele quem ele era, e Judas uma pessoa que ele conhecia tão bem e que para ele nunca foi surpresa. Sabia as fragilidades daquele cara. Então, eu aprendo o que Jesus ensina pelas práticas de Jesus, pelo perdão de Jesus. Ele não se vinga de quem o maltrata. Em momento algum ele faz imprecações sobre ninguém que o perseguia, exceto os fariseus, quando ele diz, ai de vós, porque vocês estão acumulando, as obras de vocês estão fazendo a acumulação de juízo sobre a vida de vocês. Do contrário, em relação aos pecadores, aos jogados de lado, aos que não entravam na sinagoga, aos que não têm lugar na igreja, nem no cristianismo, os que não podem ficar, que não são santos, eram justamente esses com os quais ele gargalhava, ele comia, ele bebia, ele se alegrava, e os religiosos ficavam loucos de ódio e de raiva, porque parecia que ele fazia uma validação dos pecadores. E aí puseram nele um apelido lindo, mais bonito de todos, que é o amigo de pecadores. Não tem nada que seja uma designação mais bela para Jesus do que essa, o amigo de pecadores. Então, Fabiano, deixa eu te dizer, meu querido, você pode ter certeza absoluta que a verdade, olhe para Jesus, como diz o escritor de Hebreus, o autor e consumador, aquele que começa e que consuma, aquele em quem tem tudo, há tudo. Se eu começo com Jesus, que é o autor da minha fé, não dá para fazer uma curva no meio, voltar 3.000 anos para Moisés, voltar para qualquer outro lugar no passado,
voltar para Salomão, nem para o Templo de Salomão, voltar para qualquer que tenha sido o sacrifício de Abraão, achar que o sacrifício de Jefité pode ter sido aceitável. Não. Jesus é o autor da minha fé. Não é Abraão o autor da minha fé, ele é um exemplo da fé que eu tenho na ressurreição dos mortos, no Deus das promessas e dos impossíveis. Mas o autor da minha fé é Jesus. Minha fé começa com Jesus e se consuma e se conclui em Jesus, e entre o início e o fim não tem lugar para ninguém, é só Jesus na minha fé. E só Jesus é o bastante. E aí nele eu aprendo a verdade encarnada, a verdade oralizada e ensinada, pedagogizada pela palavra dele, e a verdade praticada por ele, porque ele não era um esquizofrênico nem um hipócrita. Então, o que ele encarnou, o que ele ensinou, ele gestuou e ele exemplificou no trato de todos. E em todas as circunstâncias eu aprendo como ser verdadeiro, sendo como Jesus, no aplicar da minha vida a totalidade da existência humana. É aí que está a verdade. Ela não está presa em livro nenhum, ela está em Jesus. A gente tem um livro aqui que tem a narrativa dele, mas a verdade é ele, não é nem a narrativa, é ele. As narrativas servem para a gente saber como ele é, são só narrativas. Ele é a verdade. Ele é o autor, ele é o consumador, ele é o alfa, ele é o ômega. Nele tudo que é definitivo começa. E nele tudo que é eterno se conclui. Então, Fabiano, basta isso, meu filho. Com relação a dizerem que eu estou tirando pessoas de igreja, não. Quem tira pessoas das igrejas são os pastores das igrejas. Porque se tivesse pastor do bem, pastor santo, pastor limpo, pastor honesto, pastor lúcido, pastor pregando o Evangelho de Jesus, autor e consumador da fé do princípio ao fim, se houvessem pastores generosos, pastores que tivessem coragem de devolver doações de propriedades, que são feitas muitas vezes pelas pessoas pobres, que querem agradar a Deus porque acham que isso é o máximo, e eles aceitam. E deixam a pessoa mais miserável ainda, levando umas promessas que nunca se cumprem. Se houvesse pastor com essa capacidade de chamar e dizer não, não precisa nada disso. A prioridade é sua mulher, seus filhos, sua casa, sua mãe, seu pai, sua vida. Vá cuidar de você. Nos ajude aqui conforme as suas possibilidades, não conforme as suas impossibilidades. Se houvesse gente assim, que não mentisse, que não quisesse igreja cheia só para arrecadar dízimo, que não fizesse da igreja, da congregação, um circo, e que não chamasse apenas pessoas para juntar gente, para aumentar a receita, e alegar que tem um grupo, uma multidão que o segue, para vender likes, votos e comparecimentos em troca de favores políticos e de outras naturezas, ninguém sairia de lugar nenhum. Ninguém. Ninguém. Eu tenho apenas ajudado as pessoas que não sabem para onde ir e tentando achar lugares para onde elas possam ir e concluindo que esses lugares são raros hoje em dia. Eu ainda assim sou uma pessoa que creio na igreja, eu sou igreja, você é igreja, Fabiano. Nós que cremos somos igreja. Não é nenhuma instituição, nenhum prédio que nos define, é a nossa fé em Jesus, o autor e consumador, é o que define, é o que chancela,
é o que lacra o significado de igreja. E aí tem gente, igreja para todo lado, que infelizmente não conseguiu encontrar ainda um lugar saudável, minimamente saudável para frequentar. E no dia que eu vejo, nas horas que eu vejo esses lugares, eu digo para todo mundo, vão para lá. Como eu digo que se alguém quiser uma congregação, procure os grupos do Caminho da Graça, estão aí no meu portal, onde está escrito no link Caminho. Ou os que não estão ali inscritos, e são muitos outros, grupos e grupos e grupos, preste atenção, onde há grupos pequenos, de gente se reunindo nos lares, com singeleza de coração, com simplicidade, com pureza, edificando uns aos outros e tratando com amor fraterno uns aos outros, isso é igreja. Vá lá. Ou tem, por exemplo, em cidades como São Paulo, eu tenho dito, vão para a igreja, vão para a comunidade, vão para o movimento Caminho da Graça, com o Carlos Breguentin, com todos os outros mentores em todos os outros lugares na cidade e no estado de São Paulo. E também digo, tem outros grupos bons, maravilhosos. Tem a Igreja Batista da Água Branca, com meu querido amigo Ed René, que no meu coração é uma pessoa que eu tenho um sentimento todo diferente, porque eu o conheço desde a juventude dele, desde que ele estava no seminário, desde que ele estava junto ali com o pessoal do grupo de teologia do SET, lá nos primórdios dos anos 80, um carinho especial, e tantos outros grupos, a Comunidade da Graça, lá com o meu querido Ronaldo, e outros irmãos cujas portas estão abertas aonde Jesus está sendo pregado. Não tem lugar perfeito. Se você buscar um lugar perfeito e se achar, como disse uma vez o Billy Graham, se você achar esse lugar perfeito que você procura, não entre nele, que é para você não estragar o lugar que estava tão bom sem você. Porque você vai entrar e, como você é imperfeito, você vai trazer imperfeição para o lugar, porque esse lugar não existe. Em qualquer lugar a gente vai ter que exercer amor uns pelos outros. Agora, existem lugares insuportáveis onde não tem nada a ver com Jesus nem com Deus. Fujam desses. Como diz Paulo a Timóteo, citando o Velho Testamento, foge do meio dela, povo meu, dessa meretriz, foge do meio desse grupo que quer ser um Israel de Deus, mas é uma mentira, é um estelionato. Então, meu querido, eu jamais serei contra o que Jesus chamou de igreja. Eu sou isso. Aonde eu chego, isso nasce, isso cresce, isso brota. Agora, eles falam isso só porque não tem o que falar. Eles vão dizer o quê? Até me chamarem de herege não cola mais. Eles só podem me chamar de ultra liberal. Por quê? Porque eu não sou um perseguidor de ninguém. Eu acolho os que eles abominam, os grupos que eles detestam e eles botam no inferno, os LGBTQIA+, e tantos quantos sejam, e eu enfrento os argumentos deles em todos os níveis e áreas. E eles não têm argumento. Eles só têm argumento para quem não sabe nada. Por que eles não discutem comigo? Por que eles não me processam? Por que eu digo o que eu quero e eles ficam em silêncio? Porque eles sabem que não aguentam o enfrentamento da verdade. Todos eles sabem. Então, Fabiano, fica firme. Bota o uniforme, vai para debaixo dessa árvore. E pode dizer, eu e minha mulher continuamos servindo ao Senhor. E não se deixe levar por questiúnculas filosóficas, desculpa, que não levam a nada, senão a discussões vãs, te conduzem a um masturbatório filosófico que não gera coisa alguma.
só derrama o sêmen no chão, mas não cai no útero da vida, não produz vida. Agora, eu recomendo para você algo que não é filosofia, mas é o ensino da viagem da consciência da fé. No meu curso aqui, no Caio Fábio Exclusivo, por favor, Fabiano, por favor, adquira o curso Reconexões. 200 aulas de 10 minutos, que você vai ouvir com uma avidez enorme. E eu espero que você ouça e reouça, porque não dá para entender cada aula de uma vez só. Até para o palavreado você tem que recuperar, ouvir. Você vai entendendo algumas coisas a partir de outras que vêm depois. Guarde tudo que você for ouvindo, porque tudo que eu digo vai iluminar coisas que virão mais adiante. Tudo está amarrado, não há nenhum ponto sem nó. E no final tudo vai fazer o maior sentido para você. Tá aí, Reconexões, Fabiano, tá bom? Eu peço que você faça e adquira imediatamente esse curso, você e todo mundo que quer ter uma consciência de uma espécie de filosofia do Evangelho de Jesus, dê uma entrada aí. Agora, eu estou gravando um curso chamado A Filosofia de Jesus, e vai ser maravilhoso. E eu quero fazê-lo de maneira simples, como tudo que eu faço. Eu não faço para acadêmicos, tudo que eu faço é para as pessoas de qualquer nível de compreensão entenderem. Eu sou, antes de tudo, um evangelista, um proclamador de boas novas ao máximo possível de pessoas que possam compreender. Então faça isso, por favor, meu querido Fabiano, tá bom? Um beijo. Deus te abençoe.